Saudações, queridas amigas e queridos amigos, uma boa energia para vocês, muita paz, muita luz, muito axé, muita iluminação para nós aqui nesse planeta pequenininho, no meio desse cosmos, dessa vastidão enorme. E estou aqui para trazer para vocês mais uma palestra da Casa do Vô José. A Casa do Vô José é um trabalho espiritualista que eu dirijo aqui em São Paulo, em que nós estamos nesses tempos aí de pandemia na internet fazendo as nossas palestras. Às vezes sou eu, às vezes é um convidado. Lembrando que dos trabalhos da Casa do Vô José, sempre aqui no vídeo eu deixo as orientações de que nós temos duas atividades fixas. Uma é essa palestra aqui de terça-feira, outra é a roda de cura todas as quintas-feiras, às 20h30. Nós fazemos a roda de cura. E também nós temos aos domingos outras atividades aí, meditação cósmica e tudo mais. Tudo isso acontece aqui no YouTube do Sabedoria Cósmica ou no Instagram do Sabedoria Cósmica, que é a nossa escola de esoterismo. Então você também está convidado a conhecer os nossos trabalhos do Sabedoria Cósmica. Então hoje vamos fazer aí a nossa palestra e eu já convido você a se inscrever aqui no canal e a seguir as atividades aqui da Casa do Vô José e do Sabedoria Cósmica. Meu nome é Rogério Temporim e você vai achar aqui algumas coisas sobre o nosso trabalho na descrição desse vídeo. Também vai para o Instagram, tá? Você vai estar vendo esse vídeo no Instagram do Sabedoria Cósmica. Muito bem, então vamos lá. Hoje eu vou trazer, como sempre eu faço isso, eu trago um tema que me toque e que seja inspirado aí pelos amigos, pelo nosso patrono, Vô José, pelos os inspiradores do nosso trabalho e também temas do cotidiano que me tocam e que fazem sentido eu vir aqui compartilhar com vocês, tá? E hoje o que eu quero dividir com vocês aqui é sobre um ponto muito importante que nós falamos que damos atenção, mas não sei se a gente dá a devida atenção, e quando eu falo a gente, eu estou dizendo eu, tá? Que é sobre o tempo, a finitude do tempo. Vocês sabem que eu vou confessar para vocês que eu não tenho medo da morte em si, não é? Eu tenho medo do tempo. Ou seja, o que acontece com o tempo no momento da morte? O que acontece com o tempo para mim? Para a minha percepção, né? Eu tenho muito medo de perder o fio da meada do tempo. Eu tenho muito medo de perder a minha memória. Então a questão do tempo e de conseguir me orientar no tempo é muito importante. É uma demanda particular minha, não é? Então eu tenho uma preocupação especial minha, né, com o tempo, com o tema do tempo. E eu amo, mas tenho muito medo também do tempo. O deus Cronos, né? Cronos, que é o deus primordial grego, a gente pode dizer, né? E ele que controla o tempo. Bem, e o que eu quero propor para vocês aqui não são minhas divagações sobre o tempo, é trazer alguma reflexão construtiva que também me ajude aqui. E a grande questão é que nós estamos inseridos num fluxo de realidade, num fluxo rotineiro de realidade que aparentemente o tempo está sob controle. Vocês veem que o celular, quando você tenta desbloquear ele, o seu também, né? A primeira coisa que aparece é o relógio, não é? No computador, eu tenho um relógio aqui, né? E eu lembro que esse foi um dos primeiros recursos do Windows. Eu acompanho o computador com Windows, há muito tempo, né? Desde o Windows 316, sei lá, quem tem a minha idade deve ter visto já. E assim, desde o DOS, desde o começo do computador, tem um relógio no computador, mesmo que fosse na BIOS, naqueles que rodavam DOS, sempre tinha um relógio. E a gente sempre está tentando se conectar com isso, com o horário, né? Saber qual é o horário, porque a gente tem essa ideia de que nós estamos controlando o tempo, que o tempo é algo que assim, isso aqui está marcando algo real, né?
está se referindo ao tempo. Então agora, aqui no meu relógio são 14h29, né? Esse vídeo, essa palestra que eu estou subindo aqui, eu estou transmitindo, mas ela foi gravada, né? No dia que estou subindo ela. E nesse caso, quando eu olho esse horário aqui, eu acho que agora é, né, 14h29 mesmo no universo, né? E é só mudar o horário, né, de verão, que a gente vê que a gente pode mudar isso aleatoriamente, né? A gente dividiu o dia em 24 horas, mas poderiam ser divididos em 12, né, em 9, e a gente poderia administrar isso de qualquer forma. Só que aí que está a questão que eu queria trazer para refletir com vocês. Será que essa nossa sensação de que nós temos controle do tempo com os relógios, com a divisão do dia, dos horários de trabalho e de tudo isso, né? Essa nossa obsessão em ter o tempo sob controle, ela não é um revés, ela não nos dá uma rasteira, porque nós não percebemos que o tempo acaba a cada segundo. Então, a cada momento que passa, alguma coisa está se transformando em outra. O seu corpo, aí mesmo que você seja jovem, você está assistindo isso aqui, você é uma pessoa aí de 20 anos, sei lá, até menos de repente, não sei, de 15, está assistindo esse vídeo, uma garota, um garoto, joviais aí, com muita energia, num outro momento de vida, mesmo assim vai ser difícil de repente você perceber isso, mas nós estamos numa caminhada de transformação no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele está caminhando para um próximo estágio, e o último estágio é o descarte somático, que é nós nos libertarmos desse corpo para uma realidade que nós só ouvimos falar, né? Mas ninguém tem certeza de fato de como é a experiência. Mas eu não estou aqui para falar de morte, eu estou para falar para vocês que nesse espaço entre a chegada e a saída desta tua existência carnal, você tem um pedaço, né? Nesse pedaço a gente tem, assim, vamos trazer para o espacial ou temporal, né? Eu tenho um espaço de tempo. E esse espaço, ele vai ser organizado por nossa sociedade, sempre foi, né? Mas agora é pior, de uma forma que nós tenhamos a impressão de estar controlando o tempo. Então a gente tem um horário que a gente sai para ir trabalhar, você vai para a escola, dura tanto tempo. 4 horas sempre são 4 horas, porque está no relógio 4 horas. E já vamos falar disso também, né, do tempo psicológico. Mas a gente tem essa ideia. E isso pode nos levar a viver de uma forma muito robótica, com a impressão de que tudo sempre vai estar lá, não é? Essa visão cartesiana do mundo, do controle do mundo, assim, a NASA sabe tudo, né? A ciência tem todas as respostas. Ela traz uma segurança e às vezes a gente não percebe que vai acabar, né? Que algumas coisas vão se transformar em outras e nós temos que aproveitar. E aí, o que a gente pode tirar de útil disso, né, de fato, de realmente útil, é pensar que aquele ser humano que está do nosso lado, né, aquela oportunidade que a gente tem de estudar naquela faculdade ou aquele curso agora, aquele livro que eu tenho para ler agora, que tudo isso, todas essas coisas que eu citei são oportunidades no tempo, com duração definida. Só que o nosso controle do tempo, os nossos relógios, os nossos contadores, não é? Os nossos objetos eletrônicos, né? A nossa segurança, o nosso teto, essas luzes, tudo isso aqui, a eletricidade domesticada, traz a impressão que eu posso adiar algumas coisas, né? Eu posso baixar 1 milhão de PDFs no meu computador, que eu vou ter tempo para ler tudo isso, né? Será? Pedindo licença aqui para a nossa palestra, só comentando da questão dos cursos que a gente dá no Sabedoria Cósmica, eu tenho uma demanda de uns tipos de alunos que... um tipo de aluno que gosta muito de ter muitos arquivos, né? Quanto mais arquivos, né, melhor. E baixa muitos arquivos, PDFs, né? E quando o curso tem apostila grande, aí fica feliz. Só que
eu não estou falando de todos, tá? Mas existe um perfil desse aluno que gosta disso, que ele daqui a pouco está fazendo outro curso, com um monte de apostila e outro curso, e ele vai ficar infinitamente fazendo esses cursos. Por quê? Porque ele não lê o material, né? É a sensação de ter, não é? Isso acontece com os livros também. Eu também tive muito mais livro do que eu conseguia ler, ficava tudo na estante, né? E hoje em dia eu tenho aqueles que eu leio. E eu consegui desenvolver a duras custas, né? A pequena evolução eu dei de conseguir doar livros que eu não vou ler, né? E que se eu quiser ler eu compro de novo. É difícil, né? A gente se apega. Mas tudo isso eu estou falando aqui para vocês para a gente pensar nisso. Será que o relógio não dá a impressão que a gente tem mais tempo do que o que realmente a gente tem? Né? Será que a gente tem tanto tempo assim? Né? Tanto tempo para fazer tudo que a gente se propõe fazer? E será que aquilo que a gente acha que vai estar ali sempre vai estar mesmo ali sempre? O que será o sempre? Né? Será que o sempre é o eternamente? Então a gente tem que pensar nisso. Está muito filosófico o meu papo, mas eu vou dar um exemplo bem prático para vocês da questão do tempo. A pandemia, né? A dita e famigerada pandemia, que começou, né? Assim, formalmente, né? Ela começou no dia que a OMS disse: ó, temos uma pandemia, as medidas são essas, aí os governos tomaram as decisões, aí as empresas, tal. Teve um começo formal, tá? O vírus estava por aí já, mas teve um começo. E o fim da pandemia, né? Vai ser um fim formal também? Eu vou te dar um spoiler, né? Não vai ser. Não vai ter um fim formal a pandemia. Do tipo, agora volta como estava. Ó, a partir de hoje, tudo volta do jeito que era, né? Isso não vai acontecer. Isso vai ser diluído, né? Porque a gente não tem previsibilidade disso. Alguns voltam. A Alemanha, no momento que eu falo agora, está começando a fechar de novo. Porque o vírus fugiu de controle, está começando, tem variantes e tal. Isso pode acabar vai acabar que nem uma coisa aterrissando, assim, a gente não vai nem perceber. Então não vai ter esse fim mundial formal da pandemia. E aí, a pandemia trouxe para a gente a lição de que tudo pode mudar. Tudo. Né? A segurança que você tem, ela é ilusória. Vocês sabem que os empiristas ingleses, os filósofos, eles se apegavam a questão. Ele tinha um exemplo do Sol, né? Assim, por que eu sei que o Sol vai estar amanhã aqui? Você tem certeza, não tem? Eu também tenho certeza. Óbvio, amanhã o Sol vai nascer. Por que eu tenho essa certeza? Porque ele nasceu assim, né? A gente sabe que não é ele que nasce, mas ele vai nascer, para os empiristas era assim, porque ele nasceu todos esses dias antes, né? Eu tenho a experiência concreta, empírica, que o Sol nasceu todos esses dias, então amanhã ele nasce também. E esse pensamento tem um revés, porque ele nasce, mas se eu não estiver vivo, ele não vai nascer para mim, né? A gente pode ir para um caminho mais existencial. Ou seja, será que eu não me apeguei às certezas do tempo? Às certezas empíricas e que elas podem me dar uma rasteira? E aí a pandemia trouxe para a gente essa reflexão. Tudo pode mudar. Quer dizer, o sol pode não nascer amanhã. Então a segurança que a gente tinha no mundo, a gente teve uma lição privilegiada. Não é? Pensem o quão privilegiado nós somos. Eu acho que vocês, de repente, vão ouvir algumas crianças aqui, ó. E eu vou explicar para vocês o que é. Vamos ver se eu aumentando aqui dá para vocês ouvirem. Sabe o que é isso? Isso, não sei se vocês ouviram, pode ser que na edição eu aumente um pouquinho. Isso é uma escola infantil que tem aqui do lado da minha casa. E eu me encanto com isso, não é? Ouvindo essas crianças gritando e brincando e correndo despreocupadamente, como eu fazia lá atrás, né? E às vezes eu me pego pensando nisso, falo, nossa, como é legal, né, ser criança, como é legal. Só que não, sabe por quê? Porque a gente sabe agora que não é assim a vida, não é?
a gente tem outras coisas aí, né? A gente não vai poder brincar o tempo todo, a gente vai ter que comer, vai ter que se alimentar. Eu sei disso, a criança às vezes nem pensa nisso. Mas, assim, o conhecimento, ele não traz paz, né? O conhecimento, ele problematiza o mundo. E aí a gente tem que depurar cada vez mais a paz. Ou seja, quanto menos conhecimento eu tenho, mais a possibilidade de eu ser feliz, não é? Quando eu começo a fuçar, eu começo a descobrir o que não devo. E aí, nessa altura da minha idade, eu tenho uma consciência maior que essas crianças. E eu sei do perigo, por exemplo, disso que eu estou falando para vocês. Me acostumar com o tempo achando que eu tenho tempo para tudo. Que nem elas acham que tem tempo para brincar o tempo todo e vai dar tudo certo. Só que aí a questão é a seguinte, será que nós também não estamos limitados? Nós não somos crianças cósmicas aí? E nós temos os espíritos, os seres cósmicos nos inspirando para a gente ver o quão que a gente também está criança ainda? Será que a gente não somos crianças galácticas, cósmicas, ainda que não percebemos que o tempo, na verdade, é muito mais precioso do que ele parece? Não é? Bem, então assim, para a gente amarrar, né, o nosso tema aqui, o que eu queria propor para você é agora, depois da gente jogar tudo no ventilador, a gente pensar como que a gente pode aproveitar o nosso tempo melhor, aproveitar essa oportunidade. E aí, se a gente tem noção de que o sol pode não nascer amanhã, né? A pandemia mostrou quantos sóis não nasceram com a pandemia, né? A gente achava que estava tudo normal no mundo, de repente a gente teve que ficar trancado. Quem imaginava isso, né? Quer dizer, pode vir outras coisas na vida coletiva, mas virão coisas na sua vida individual, na minha, virão pandemias na minha vida, momentos que eu vou ter que mudar tudo, né? Para bem ou não, né? Momentos desafiadores que eu vou ter que me adaptar, isso vem nas nossas vidas, né? E a gente tem que ter essa noção. Não é falar de morte, né, gente? Não é disso que eu estou falando. Mas tem uma frase do Legião Urbana, tem uma música que chama Tempo Perdido, tem gente que deve conhecer, mas nem é dessa música. Uma frase que ele fala assim, que no fim das contas ninguém sai vivo daqui, né? Fazendo uma alegoria à vida como se fosse uma espécie de... A gente está numa festa que a gente não percebe, ninguém vai sair vivo daqui, né? A gente está se divertindo aqui, mas espera aí, né? Então... mas não é para a gente pensar na morte, isso é para a gente pensar na vida. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Então a grande questão é essa. Quais as coisas que eu posso terminar? Não é? Eu estou pensando para mim, você pensa para você. Quais as coisas que eu posso arrumar que estão quebradas? Não é? Quais as palavras que eu ainda posso dizer? Quais as pessoas que eu posso procurar? Não é? Quais as situações que eu posso largar? Quais as relações abusivas que eu posso terminar ainda? Quais as lições que eu posso aprender? Eu posso ir ali, assistir um vídeo, me meter em alguma coisa que eu sei que tem uma lição ali. Ou quais as lições que eu posso dar para as pessoas? O que eu posso ensinar para alguém ainda? O que eu posso dizer para o meu filho que eu não disse? O que eu posso prevenir alguém de alguma coisa? Não é? Ou quais as roubadas que eu posso me retirar ainda? Né? Quais as roubadas? Quando eu penso em Jesus, eu penso na história de Jesus. Isso me comove muito. Né? A história de Jesus é o que mais me comove em Jesus. Né? Nem é Jesus em si, é o que ele viveu. Né? E claro que eu sei que ele é um espírito que está a olhar para nós, é superior, nosso irmão maior. Mas a grande questão é assim. Jesus mudou a humanidade... Se você tiver uma visão que não seja religiosa, também não tem como escapar. Jesus mudou a humanidade. Só que ele teve que fazer as coisas que ele tinha que fazer e ele tinha um tempo. Jesus viveu 33 anos, eu estou no lucro. Né? Eu já vivi muito mais. E Jesus mudou o mundo, mas ele fez as coisas na hora que dava para fazer. Ele teve um momento de apagão também. A gente tem que se perdoar disso. Teve uma fase da vida de Jesus que a gente não conhece, né? Tem os evangelhos aí apócrifos e tal, mas na verdade a gente tem suspeitas, né, de que ele ficou ali em Alexandria, que ele passou um tempo ali no deserto, né?
Até tem um livro que a gente... Olha só onde que eu estou me metendo. Eu estou lembrando disso, que eu ia lançar um livro antes da pandemia. Tinha data marcada. Esse livro é sobre justamente essa época da vida de Jesus e o contato dele com os terapeutas, que era um grupo nômade ali na Alexandria. E eu não pude lançar o meu livro por causa da pandemia, né? Ia lançar ele em Poços de Caldas, estava tudo marcado aí. E ia ser 2019, enfim, né? E não foi. Mas aí o que acontece? Né? Voltando, um assunto dentro do outro, né? Eu estou falando aqui. Mas voltando à questão de Jesus, tirando esse período de tempo que Jesus ficou ali estudando com os terapeutas, provavelmente, Jesus fez tudo certo depois. Quando ele saiu para fazer, ele aproveitou os anos dele para pregar, para fazer tudo, para cair nas mãos dos romanos, né? Para cumprir a profecia, porque estava profetizado, né, na Bíblia. Só você ler lá no Primeiro Testamento. Ou seja, ele conseguiu. Se ele também quisesse cumprir a profecia que estava escrita, ele tinha que fazer alguma coisa, né? E ele conseguiu aproveitar o tempo ao máximo para ir ser crucificado. E dividir a história em duas partes, né? Ele aproveitou o tempo, mas não foi só ele. Depois, quanta gente aproveitou o tempo? Você acha que Einstein não aproveitou o tempo, né? Quem fez essas lâmpadas não, né? Mas quem conseguiu trabalhar a eletricidade, o Tesla lá, né? O Bill Gates, há exemplos que estão vivos ainda. O que seria? A gente critica muito o Windows, não presta, tal, não sei o quê, mas gente, o que seria da nossa vida sem Windows, né? Seria diferente, de repente alguém teria feito outra coisa, mas são pessoas que colaboraram, né? Colaboraram. E tudo, gente, nas humanidades, né? O Freud, não é? Freud também, outro que é muito criticado, mas e aí? O que ele colaborou, né? Que faculdade de psicologia que não tem uma matéria de psicanálise, né? Então, assim, essas pessoas aproveitaram o tempo. Será que elas, dentro delas, elas se sentiram que aproveitaram isso? Ou elas se sentiram mal? Então, para mim, para tudo. Não importa se o Freud fez tudo isso só. O que importa é se ele, no fim da vida, sentiu que tinha feito o que tinha que fazer. Jesus também, né? Jesus tem os seus, ele está lá dentro, tem os seus sentimentos. Se a gente pensar que ele é um ser, eu acho que ele sente. Quem sou eu, né? Mas ele deve sentir que cumpriu a missão dele, se a missão era essa. E eu e você, será que a gente vai estar com essa sensação de completude no final da vida? Para prevenir isso, é só a gente aproveitar o tempo fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer. Descansando quando tem que descansar, mas agindo quando tem que agir. Perseguindo os nossos sonhos e perseguindo o cheiro da nossa missão. Porque você tem uma missão, eu também tenho, e a gente tem que engrenar esse trem aí, para a gente conseguir cumprir, enquanto há tempo, e sempre há. Certo? Aqui é Rogério Temporinha, essa foi a palestra de hoje, dia 23, olha os olhos, meus olhos estão precisando de óculos, mas é isso, dia 23/11, estou olhando aqui no relógio, né, no computador, 23/11 de 2021, a nossa palestra sobre a finitude do tempo. Seja muito bem recebida e bem recebido aqui no nosso YouTube do Sabedoria Cósmica, no nosso micro espaço da Casa de Caridade do Vô José. E daqui a pouco a gente está de volta. Fiquem com Deus, muitas bênçãos para vocês aí e muito axé. Até lá.